Olá, estamos aqui com o professor Fred, dando continuidade no projeto Berimbau Vivo. E ele vai mostrar aqui para a gente um pouquinho como que ele trabalha, confeccionando berimbau. E eu deixo a palavra aqui com ele para ele falar um pouquinho sobre a arte dele. Fala pessoal, sou o professor Fred, treino capoeira aí há algumas décadas. Na realidade, no momento eu tô parado aí devido a algumas lesões e a correria do dia a dia. Mas eu treino capoeira desde 1995, lá iniciei em Brasília no grupo Ave Branca e vim aqui para Fortaleza e comecei a treinar alguns outros grupos. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco, mas como eu faço para confeccionar meus berimbaus. Então, assim, sendo bem direto, eu já vou mostrar aqui logo desde o início o berimbau pronto. Esse aqui é um berimbau pronto que eu fiz, né? Falta um pouco de ajuste aqui, né? Eu vou ajustar um pouco aqui, menor, para diminuir um pouco aqui esse tamanho aqui. Mas esse aqui já é um berimbau pronto. Basicamente só vou alterar um pouco aqui para melhorar o som, né? Então você vê que nesse berimbau aqui eu fiz algo diferente, que às vezes eu pinto, né? Coloco algumas coisas na pintura. Cabaça, às vezes eu dou alguma pintura também. Alguns grupos não gostam muito desse negócio de pintura, né? Aqui, ó, não gostam muito de pintura, mas é uma pegada artística que eu gosto, né? Eu tenho até um projeto em mente para, não vou falar pintar, né? Mas fazer um berimbau mais artístico e tal. Mas, enfim, esse aqui é o final que a gente vai chegar, né? Então vamos lá. Fred, professor, o que é que você usa para a confecção do berimbau? Você está dizendo ferramentas? Ferramentas e o que é que você precisa ter em mãos para confeccionar um berimbau? Primeiro o material, né? O material, mas como você perguntou, ferramentas, você vê que a capoeira é algo bem artesanal, né? Basicamente eu utilizo uma faca, às vezes faca de mesa, né? E algumas coisas mesmo, é bem manual. A única coisa diferente que eu acredito que capoeiristas não usam, né? E os artesãos geralmente não usam, eu uso essa, essa mini retífica, né? Ela que ajuda muito, né? Você vê que tá até um pouquinho sujo aqui, né? Eu tinha utilizado ela para algumas coisas aqui de algumas vergas. E eu utilizo ela muito, assim, dá para fazer muita coisa interessante, dá para melhorar a produtividade. Dá para fazer arte também, fazer acabamento, então, assim, é um investimento um pouco tecnológico aí, fora, assim, do artesanal, né, da mão, mas eu acho que a gente tem que utilizar isso aí de vez em quando, né? Usar ao seu favor, né? Isso. Aí pronto, o que eu uso diferente é isso aqui, geralmente uma faquinha de mesa mesmo, a faquinha de mesa dá tanto para cortar as cabaças, como dá para trabalhar as vergas. Cortar também outras coisas, né? Como esse couro que a gente coloca aqui em cima do berimbau, né? Para cortar o barbante. Isso aqui é um punho de rede, né? Mas aí eu vou falar dele daqui a pouco. Então, assim, você vê que é algo bem básico, assim, não tem algo bem tecnológico, né? De material, as vergas, né? As vergas, eu utilizo as vergas. As cabaças, essa cabaça aqui do berimbau já está cortada, né? Já está trabalhada. Só falta ajustar aqui, ó, essa parte. Tem outras cabaças ali que também são outros elementos que a gente usa para confeccionar o berimbau. E temos o pneu. O pneu é de onde a gente utiliza para tirar o arame. Eu vou mostrar para vocês aí como é que a gente utiliza ele para remover o arame. Qual é o primeiro passo? Como que você inicia quando você vai fazer um berimbau? O início de tudo. Bom, tem capoeiristas que iniciam de formas diferentes, né? E eu começo mexendo com a parte da verga, né? Primeiro passo, eu começo com a verga. Depois de trabalhar a verga, eu começo a utilizar as cabaças. Tem até umas vergas aqui, eu acho que ele deixou aqui justamente para ver meio que o passo a passo, né? Isso. E aqui já é uma verga que já está mais limpa, já está meio que já trabalhada, né? Aqui já tem também
a ponteira. Mostre aqui pra gente, professor. Pronto, aqui está uma madeira, né? Uma das vergas, já no estado natural. Eu não entro, eu não vou no mato pegar, né? Então, a gente geralmente encomenda, fala, né? Que vai entrar no mato para buscar a verga para berimbau, mas eu não entro. Aqui, como a gente mora na cidade, é muito difícil conseguir isso indo no mato, né? Para pegar outros capoeiristas, né? Outros capoeiristas geralmente moram no interior. Então essa aqui tem um mestre, na realidade tem um mestre aqui de Fortaleza que pega com as pessoas do interior e a gente faz isso aí, faz a economia girar. Aí eu já venho, vai com ela assim, ó, né? Por que ela já vinha assim em bruta, assim, né? Matéria-prima bruta. Alguns capoeiristas já pegam ela mais preparada, já toda lixada, já tudo certinho, porque eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de preparar do zero. Então isso aqui tá no estado bruto, você vê, ó, foi cortada mesmo, né? Foi cortada. Então, com ela assim, o que é a primeira coisa que eu faço? Eu começo a preparar o que a gente chama de castelo, né? É a ponta do berimbau. Então, o que você vê aqui, ó? O que você vê? O que eu mostro para vocês? Eu dou um corte aqui, mais ou menos de um dedo, né? Um corte mais ou menos de um dedo. O objetivo é fazer isso aqui, ó. O objetivo é fazer essa ponta. Mas nós vamos chegar lá. Então eu dou um corte aqui. E a partir desse corte aqui eu começo a cortar aqui com a própria faca. Eu começo a cortar aqui com a própria faca subindo. Em movimentos ascendentes. Até chegar a esse ponto aqui. Perfeito. Okay? Uma vez que eu fiz a ponta, né? Acabei de fazer a ponta. Ele ainda vai estar assim, né? Vai estar a ponta aqui e ainda vai estar essa casca aqui. Aí o que eu faço? Aí eu utilizo ali a parte da mini retífica, né? Aí eu dou uma rasgada aqui, né? Já para chegar nessa parte branca. E daqui eu começo a raspar, fazer a raspagem. Tá vendo aqui a raspagem? Então já começo a fazer essa raspagem. Aí você pode perguntar assim, Fred, por que você não utiliza algum equipamento, a retífica também para fazer isso? Porque eu percebi que era mais fácil você fazer isso aqui, fazer essas puxadas. Mais rápido. Era mais rápido e sai mais, ó, entendeu? Então, eu achei que era mais conveniente fazer isso aqui. Então é basicamente isso aqui, você vai fazendo esse tipo de movimento, vai raspando, né? Vai rasgando a madeira, a casca da madeira, até chegar isso aqui. Esse outro lado aqui. Você vê que esse outro lado já está bem trabalhado, né? Aqui eu utilizei a própria retífica, a mini retífica, para fazer esses acabamentos na ponta aqui. Uhum. Né? E aqui também foi. Eu também fiz a raspagem aqui. Mas a raspagem aqui não está totalmente pronta ainda, né? Você vê que ainda está preto, né? Você vê que eu raspei até aqui só para mostrar para vocês, mas você vê que ainda está preto. A faca que eu usei nem foi essa, né? Foi uma faca que não tinha esses lances aqui, né? Foi uma faca mais reta. Né? Então, basicamente é isso. Aí disso aqui, o que você faz, Fred? Eu utilizo geralmente uma lixa, né? Mas vamos lá. Pronto. Então, eu mostrei para vocês os dois lados, né? Que foi isso aqui, para me fazer essa ponta, que alguns chamam de castelo. Certo. Né? Depende da região. Fiz aqui os movimentos ascendentes para tirar a casca. Chegamos nessa ponta aqui. A gente vai chegar numa madeira até mais lisa. Ó. Você vai chegar que vai sentir que a madeira até está mais lisa. Né? Mas ainda tem essas sujeiras aqui, né? Essa parte preta aqui, que praticamente só sai com a lixa. Você vê que eu não terminei aqui ainda, então, né? depois que finaliza isso aí, vai para a lixa, não é? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Mas aí a gente chega nesse ponto aqui. A madeira já tá limpinha, né? Aqui, né? Já foi puxado um pouco também, né? Aqui ainda não utilizei a retífica para dar um acabamento aqui. Mas aqui eu já fiz as puxadas aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu fiz as puxadas e aqui já tá mais branco. Por quê? Porque aqui eu já dei uma lixada. Peguei uma lixa e já dei uma lixada. Aqui eu já dei uma lixada, não tá 100% ainda, mas eu já dei uma lixada. Aqui justamente eu deixei para mostrar para vocês a diferença que fica, ó. Ainda fica umas imperfeições, aí quando você passa a lixa, aí você chega nisso aqui. Isso aqui é quando sai praticamente quase toda a casca, né? Você passa, dá uma lixada. Você vê que aqui ainda tem casca, ó. Eu tirei um pouco da casca, mas aqui ainda tem, ó. Você ainda tem que ir raspando, ó. Até chegar na parte branca.
E quando chega na parte branca, ainda vai ficar essas listrinhas aqui ainda, essas imperfeições. E essas imperfeições são tiradas na lixa. Basicamente isso, até a gente chegar ao estado que fica quase que bem lisinha e branca. Quase que branca, né? Não vou falar branca, mas fica bem lisinha. Então é um trabalho mais manual mesmo, nessa fase. Isso, exatamente. É um bem manual. E eu acho até divertido, né? Bem terapêutico. Aqui é o que chega, né? Aqui é onde a gente coloca um dos arames do berimbau, né? Da parte dos arames. Então, basicamente isso. Então, a verga é basicamente isso, né? Um trabalho mais manual, com uma faca e a verga. O trabalho é você e a verga e a faca. Basicamente, sim. Basicamente, sim. Certo. E depois desse trabalho com a verga, professor, você vai para qual fase? Pronto, geralmente eu vou para a cabaça, né? Mas aí depende do meu estado de humor na hora. Às vezes eu vou na faca já junto com o pneu, né? Já vou tentar tirar o arame. Mas como eu tô com a faca na mão, o que eu vou fazer? Eu já vou mostrar para vocês o arame. Eu vou mostrar primeiro o pneu, né, para vocês. E vou mostrar o que eu tiro do pneu. O estado que eu tiro do pneu são esses arames. Você tá vendo que o arame, ele vem com plástico ainda, né? Vem com plástico, né? Do plástico ou borracha, não sei, do pneu. Pode ser qualquer pneu, professor. Eu tô vendo que esse pneu é de moto, mas pode ser pneu de carro. Pneu de carro, sim, também. Qualquer tipo de pneu, né? Todos têm a mesma estrutura. Eu não digo porque eu nunca tirei assim. pneu de caminhão, né? Nem de trator. Mas de carro e de moto eu sei que dá certo. Então, de moto eu tiro esses aqui. Esse aqui dá certo. Então, você vê que depois que eu tirei aqui, eu ainda vou ter que limpar. Né? Vou ter que passar a faca neles para tirar essas borrachas todas que estão nela aqui, né? Que depois disso aqui, ele vai ficar... Exatamente. Assim, né? Mostra aqui pra gente. Vai ficar aqui. Tem pessoas que passam uma lixa de ferro, né? Uma lixa de ferro no arame, justamente para dar uma limpada, né? Uma questão mais de estética. Esse aqui não foi colocado também, e também tem muito tempo que tem esse arame, né? Não quebrou, faz tempo que eu coloquei, ficou meio que parado, então às vezes dá uma enferrujada meia. Mas se eu passar uma lixa de ferro aqui, vai dar uma clareada. Perfeito. Então o senhor vai mostrar como é que... Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu tiro o arame. Se tiver arame aqui ainda, né? Tem um arame aqui ainda. Primeiro, você vai puxando o corte aqui, ó. Por favor, Jéssica. Você vai cortando aqui primeiro você tem que achar onde está o arame. Então você corta aqui, dá o corte para achar. Ó, você já vê que aqui eu acho que dá para ver um aramezinho aqui, ó. Dá para ver aqui o arame, ó. Você vê que já tem um arame aqui. Tô vendo. Tá vendo aqui o arame? Sim. Então a partir desse arame aqui, a gente vai puxando aqui com a faca para abrir, né? Isso aqui eu não vou dizer que é relativamente simples. É relativamente simples, sim. Uma vez eu deixei isso aqui meio que aberto e meu filho mesmo puxou. Eu tirei aqui todo o pneu, tirei toda essa casquinha aqui do pneu. Meu filho mesmo tava brincando com o pneu aqui, viu? Já tinha visto eu fazendo isso aqui, ele mesmo puxou aqui e levou ali pra mim. Não, meu filho, não, deixa lá daquele jeito que tá. Mas tá aqui, ó, já tá começando a sair. É nessa pegada, ó. Você vai cortando aqui, vai puxando e vai tirando o arame. Entendeu? Perfeito. Aqui, deixa eu ver se ainda tem arame. Não tem arame aqui mais não. Ah, tem arame aqui, ó. Você vê, ó. Tem um arame aqui. Eu já tinha feito ela toda. Olha aí, ó. Tá vendo? Facinho. Então aqui você já tira, já vai puxando. O arame, já é mais um arame aqui pro berimbau. Para quem não sabe, o arame do berimbau é tirado do pneu. Olha aqui o professor tirando. Olha o tamanho. Tá vendo? Então pronto. Basicamente é isso que você tira o arame do berimbau. Mostra aqui direitinho pra gente. Isso aqui foi, acabei de tirar. Aqui é só fazer um pouco de trabalho para tirar fazer uma limpeza, né? Essa limpeza então, aqui e acabou. Com lixa que se faz essa limpeza? Eu passo uma faca para tirar primeiro, depois uma lixa de ferro, tiro o restante, né? Então essa é a segunda fase que você, quando está confeccionando seu berimbau, faz.
E a próxima etapa qual seria? Bom, a próxima etapa, antes da montagem em si, é a etapa da cabaça. A cabaça também a gente pega por pessoas do interior, né? Não daqui de Fortaleza, não da capital. Então as pessoas trazem essas cabaças, plantam lá, trazem as cabaças do interior, e a gente utiliza aqui. E é um negócio meio que complicado, porque às vezes você pede um gunga, um médio, e às vezes só vem cabaça pequena, né? Então é meio que com a sorte. Eu tô com essas aqui. Tem três cabaças aqui, né? Isso, tô com essas aqui. Essas ainda não foram trabalhadas a parte externa dela, né? Ah, então essa daí é como ela vem. Ela vem Isso, dessa forma. Ela vem nesse estado Então aqui. você já deixou uma bem no estado bruto, que era para mostrar as fases, não é isso? Aqui que eu faço aqui para dar uma trabalhada nessa imperfeição que tem aqui nela, né? Isso aqui praticamente sai do mato desse jeito aqui, né? O que acontece? A gente bota na água, né? Deixa um tempinho na água e dá uma lavada aqui com esponja mesmo, né? Só água e Vocês uma botam- esponja bota um já... Às vezes eu boto só um pouquinho de sabão, né? Para amolecer, mas é só esponja mesmo. A gente vai passando aqui e vai tirando tudo isso aí. Perfeito. Então essa aqui guardei já para vocês Qual o verem. esse tamanho estado. dessa cabaça? Essa daí serve para qual tipo de som, né, do birimbau? Porque tem uns tamanhos, né, também que interfere, né, o som. Isso. No berimbau tem um médio, o gunga e o viola, né? Essa aqui eu já colocaria no gunga, né? Que é uma cabaça grande e tal. Aquela pequena ali é um viola. Tá, então essa é o gunga e essa daqui mostra aqui pra gente que seria o som do viola, Isso. né? Pronto. Aqui médio eu acredito que nem tenha, né? Médio geralmente é um pouco menor, acredito que seja até um pouco menor do que essa aqui. Certo. Mas vamos lá. Então aqui, essa cabaça aqui eu já fiz aqui um giro, né? Já fiz aqui o círculo de onde eu vou cortar. Já deu uma limpada, né, nela E já tá mais limpa. Dá para limpar um pouquinho mais, né? Mas ela já tá mais limpa. Passar uma lixa aqui e tal, para tirar algumas imperfeições. Até porque, se você quiser pintar, fazer alguma arte nela, é bom tirar isso aqui, né? Deixar ela lisinha, Isso, né? deixar ela bem lisa. Então vou fazer o corte aqui, né? Eu faço esse... Já fez até uma marcação Eu faço a marcação aqui, para né? fazer o corte. Marcação simples com lápis normal, né? Isso. Eu não tenho muita regra, não. Só diminuo um pouco. Era isso que eu ia perguntar. Qual era a circunferência, mas basicamente é no olho do artista, eu né? diminuo um pouco aqui e depois eu vou pegar a micro retífica para, se eu achar que tem que abrir mais um pouquinho, né? Que essa aqui provavelmente eu vou abrir mais um pouco, né? Para fazer os acabamentos e abrir um pouco se for necessário. Então é bom que inicie ela menor, porque se precisar, você vai abrindo. Você vai abrindo. Não é bom, então, fazer um corte muito grande. Isso aí, faço os 2 furos aqui, né? Para dar uns 2 dedos aqui, que é o tamanho da vega, geralmente. Faço os 2 furos e boto aqui. E boto aqui para ficar junto ao berimbau, né? Junto à verga, né? Que é para ficar aqui, né? Mostra aqui. Isso. Pronto. Aqueles 2 dedos aqui isso furos, aqui, né? Coloquei os 2 furos. Os 2 dedos justamente para fazer esses 2 furos aqui. Exatamente. Aqui tá bem solto, ó. Isso aqui tá bem solto, que eu ainda vou fazer o ajuste aqui para diminuir um pouco esse fio aqui, né? Certo. Então tem que deixar bem justinho. Exatamente. Aí eu vou dar uma ajustada, não justinho, né? Acho que eu vou deixar uns 3, 4 dedos aqui, mas vai muito de ouvido assim, de sensibilidade, né? Eu vou diminuir isso aqui, eu deixo um pouco grande aqui só para montar e depois eu vou tentando dar um ajuste aqui por dentro, né? E como é que fica por dentro? Vamos ver aqui. Eu vou abrir uma aqui, para vocês, aqui. Bem rápido, para vocês terem uma noção do que tem dentro. Essa cabaça aqui, basicamente, acho que não serve praticamente para nada, só para enfeite mesmo, né? Então eu vou abrir aqui. Inicialmente eu só dou... Você vê que eu já fiz aqui uma marcação, bem rudimentar, né? Se for necessário, como eu falei, eu vou com a retífica, com a micro retífica, eu vou aumentando, né? Mas você vê que é uma cabaça bonita, né? Pequena é bonita. Fica até triste de ter que fazer, de ter que abrir ela, né? Então você vê, eu vou dando alguns furos aqui. E através desses furos depois eu coloco uma pressãozinha, vai fazendo alguns barulhos e eu tiro e depois vou abrindo.
É algo assim meio que terapêutico, né? Tem que ter um pouco de paciência, tranquilidade. Você vai conversando com alguém. Tem capoeiristas que fazem isso na calçada de casa. Tem outros que fazem em qualquer lugar mesmo, no próprio local que dá aula de capoeira, que já vai mostrando para os alunos. Então você abre. Abre. Então abrir. Você vê que dentro aqui tem as sementes, né? Não sei se dá para ver daí. Pronto. Sementes ali. Tem as sementes. Aí é o seguinte, aí aqui por dentro, aqui eu vou abrindo. Eu pego aqui a micro retífica, vou girando aqui, vou dando o giro para abrir, né? Vou abrindo aqui. Pronto, fico num tamanho ideal, né? Esse aqui eu acho que não dá para fazer nenhum berimbau, talvez um berimbau para enfeite, né? Mas aí eu passo aqui uma colher, alguma coisa, passo uma faca, aí vou tirando, limpar, né? vou tirando esses detritos aqui, né? Às vezes até com a micro retífica eu jogo um pouco lá dentro, mas às vezes não é bom porque sai muita poeira, né? Então é basicamente isso que tem dentro. Perfeito. Então, professor, depois desses 3 passos, né, que você já mostrou como é que faz com a verga, com o arame tirado do pneu e com a cabaça, qual é o próximo passo? Pronto, quando eu já estou com todos os elementos, né, os componentes do berimbau para ser montados, né, isso a cabaça já preparada, né, já aberto ali o furo da cabaça, o furo grande, os 2 furos pequenos, com a verga já preparada e com o arame já ali bem preparado também, tirando toda a borracha e já bem produzido, aí eu vou para o passo de montar o berimbau. Mas antes disso é o seguinte, uma coisa que eu esqueci de falar. Tem 2 componentes também que às vezes passa de perceber que são extremamente importantes. Que é esse barbante aqui, geralmente é um punho de rede, né? Pronto, é o que eu ia dizer, parece um punho de rede. Uma rede velha, aí pego o punho de rede, mas assim, se não tiver punho de rede, se eu ver algo assim que segura e tiver essa composição aqui, eu também pego, né? Esse punho de rede é forte, pra né? utilizar isso aqui, né? Mas você vê que segura bem, né? E aqui em cima eu coloco algum tipo de couro, né? Aí você fala, qual couro, Fred? Na realidade eu vou no olho também, né? Às vezes se eu tiver um cinto ali velho, se eu ver um cinto velho por aí, alguma coisa, algum tipo de couro que eu passo na rua, vejo no chão, em algum lugar que é resto de alguma coisa que dá para fazer isso aqui, eu pego e deixo ali guardado e começo a utilizar como recorte, né? Se eu ver que o negócio não tá bom, né, aí eu não uso mais, né? Mas geralmente é um couro, a gente pega um couro mais forte, um pouco mais grosso, para colocar aqui. Aí esse couro a gente coloca na outra ponta do berimbau, que no caso seria a outra ponta que não é feita, essa ponta que é o castelo, né? Não é essa, essa outra ponta. Coloca 2 preguinhos aqui, corta redondo e coloca. Pronto. Isso aqui é o punho de rede, onde a gente faz um giro aqui na ponta do arame. Aqui na ponta do arame a gente faz um giro aqui para fazer as pontas, né? Para segurar nas extremidades do berimbau. E outra na extremidade que vai ser colocado aquele barbante que segura o arame na outra ponta do berimbau. Perfeito. Dados esses componentes prontos, a gente chega nesse final aqui. Eu não falei dessa parte da cabaça ainda porque é o seguinte, a gente tem que ter esse componente também aqui, que é um barbante chamado sisal. Né? Esse barbante chamado sisal a gente utiliza para pegar a cabaça e segurar na própria verga. Como eu disse, geralmente eu dou 2 dedos aqui. Uma corda. Isso, é uma corda, né? Dedos. Mas é chamado sisal isso aqui. Eu dou 2 dedos aqui, geralmente uns 3 ou 4 aqui, e depois eu vou ajustando. Mas geralmente é uns 3 aqui, né? Aí aqui como tá mais de 3, eu vou dar um ajuste aqui por dentro para melhorar. Aqui como é que fica dentro. Vai ajustando por aqui, isso, né? Puxando. Aí se não der, não deu, coloquei muito aqui, no caso, né? Aqui eu ou dou um ajuste aqui por dentro, ou eu corto aqui, refaço e diminuo novamente, entendeu? Esse aqui ficou um pouco grande, eu vou tentar ajustar por aqui por dentro.
Se eu não conseguir, né, devido porque é muito pequeno aqui, né, se eu não conseguir, provavelmente isso aqui eu já vou ter que cortar e fazer outro sisal, né. Mas basicamente isso aqui é um elemento também extremamente importante para segurar aí a cabaça. Então assim, basicamente é isso, vamos chegar aqui no berimbau pronto, né, cabaça colocada e praticamente já pronto para o toque. Então o berimbau é uma obra de arte praticamente, porque ele é todo artesanal, né? Você faz ele à mão e você tem esse som produzido de maneira natural, de maneira artesanal, que fica bem diferenciado, né, isso, professor? Exatamente. Você vê que é algo mais terapêutico. O cara que é alvoroçado, ele não faz isso, né? As pessoas geralmente que eu vejo fazendo berimbau são pessoas mais calmas, que faz com tranquilidade, né? Eu gosto de pintar também, colocar alguma arte nele, né? Gosto de fazer algumas coisas diferentes, como no caso desse aqui. Esse aqui eu só pintei, né? Mas às vezes eu gosto de pintar ele todo, né? Gosto de fazer algumas coisas diferentes, né? Gosto até de cortar de uma forma diferente. Então, basicamente é isso, né? Só fazendo aqui uma recapitulação, fazendo aqui uma revisão, como é que eu faço, né? Praticamente você pega a verga, né? Você não perguntou, mas eu vou falar, né? Você pega uma verga, a partir da verga você tem que raspar toda a casca da verga, e se a verga não for, é uma verga que já vem raspada, que tem que já compra raspada, já trabalhada. Eu já não compro, eu já compro com a casca, eu gosto de tirar essa parte da casca. Tirado a casca, você prepara ali as extremidades, né? Fazendo alguns acabamentos, que é ali a ponta, que muita gente chama de castelo, né? Dependendo da região. Terminando isso eu estou falando do componente verga. Eu particularmente passo para a própria cabaça, né? Então o componente cabaça, você tem que limpar, né? Você tem que trabalhar a parte externa dele, geralmente com um pouco de água, um pouco de uma buchazinha, você já tira aquilo de tudo, você faz a marcação depois ali da onde você vai fazer o corte. Sugiro que você faça uma marcação inferior do tamanho que você acha que pode ser ali, o tamanho que vai ser o som. Depois eu faço um acabamento ali naquele círculo, uma vez aberto, e lógico, retiro ali as sementes, né? Limpo por dentro para ficar um acabamento bom. E faço também os 2 furos atrás, né? Coloco 2 dedos e faço os furos atrás. Basicamente isso, a cabaça está preparado, eu coloco no canto. Depois, se eu não tiver arame já pronto ali, geralmente um pneu desse já tem muito arame, eu tiro todos os arames, deixo preparado, faço a preparação do arame, né? Com a faca, tiro ali os resíduos do arame. Certo. Depois de retirar esses resíduos do arame, passo ali uma lixa, se eu tiver lixa, se não tiver, lá do jeito que está mesmo, e pronto. Depois, feito tudo isso, já tenho praticamente os componentes do berimbau. Então, o que eu faço? Eu começo a trabalhar ali, colocar no arame, faço a dobra do arame para colocar o barbante do arame, a primeira dobra, e depois faço a outra dobra na outra extremidade, né? Lógico que eu faço uma medida aí do berimbau, da verga, né? Da verga do arame. Coloco isso, depois eu coloco esse arame na própria verga, já vou testando ali, já vou pegando a verga e já vou tentando amolecer ela. Às vezes de primeira você já não coloca, né? Então você já tenta amolecer de um dia para o outro, para ver se ela fica um pouquinho mais verga, né? Dependendo do tipo de verga. Feito isso, coloco ali com o sisal, faço ali a parte da cabaça, para ficar junto com a verga, coloco na verga e meto o bronco. Basicamente isso aí. Então é isso que você constrói seu berimbau do zero, né? Exatamente. E fica uma obra de arte, né? Porque é muito artesanal. Só falta eu entrar na mata para pegar o berimbau, né? Mas fácil, a gente já né? faz do zero e fica uma coisa legal, né? Eu gosto muito do berimbau, tanto para toque como para como obra de arte, né? Como decoração, essas coisas todas. Perfeito, professor. Quero agradecer aí a sua prontidão, né, de participar do projeto e mostrar a sua arte. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, suas considerações, agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, de estar participando desse projeto, de estar colocando aí um pouco do que eu aprendi, né, para as pessoas aí daqui a 10 anos estar podendo ver no YouTube ou em outra mídia, de modo que
essa técnica não se perca, né? Você vê que com o passar do tempo, você vê que a capoeira tem diminuído cada dia mais, tem poucas pessoas na roda de capoeira, poucas pessoas se interessam. E às vezes uma das primeiras coisas que acabam se perdendo disso aí não é o jogo da capoeira, mas às vezes um dos elementos fundamentais da capoeira, que é o berimbau. Tem muito menos artesão, né, que confecciona berimbau do que capoeiristas. Então, se algo está morrendo, o primeiro que vai acabar são aquelas pessoas que confeccionam um determinado componente dali da capoeira, né, que no caso é o berimbau. As pessoas que confeccionam cabaço, pessoas que confeccionam cachixi. Então, como eles são poucas pessoas, então acaba que são esses poucos que vão morrendo. Então, fica aqui o registro para futuras gerações aí que tenham interesse, professores, universitários, estudiosos, eles possam ver aí como é que o berimbau é feito e quem sabe até você aí que está assistindo tentar fazer o seu berimbau também, né? Faça com qualquer coisa mesmo, com cano, com a árvore que você pegar na rua, mas tente fazer, né? Até aí você chega perto. Obrigado, pessoal. Obrigada, professor. Até a próxima.